Um bom domingo a todos! Já estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. A Páscoa de Nosso Senhor se aproxima de cada um de nós. Agora vamos meditar o Evangelho deste domingo, a Palavra de Deus que nos é dirigida. O Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Capítulo 2 de João, versículos do 13 ao 25, diz assim: Como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas e expulsou do templo ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai isso daqui, e não convertais no mercado a casa do meu Pai. Os discípulos se recordaram daquele texto: O zelo por tua casa me devora. Os judeus lhe disseram: Que sinal nos apresentas para agir desse modo? Jesus lhes respondeu: Derrubai esse templo, e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus replicaram: A construção deste templo demorou 46 anos, e tu o reconstruirás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram o que ele havia dito e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Estando em Jerusalém para as festas da Páscoa, muitos creram nele ao ver os sinais que fazia. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia todos. Não necessitava de informações sobre ninguém, pois sabia o que há dentro do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus, que vai dar um novo significado à Páscoa, aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas, chega então em Jerusalém, justamente neste contexto, e vai ao Templo de Jerusalém, o centro do poder, o centro do lugar dos sacrifícios rituais. E no templo, Jesus encontra então os vendedores de animais, os cambistas, os peregrinos, comprando animais, trocando dinheiro, pois no templo só podiam entrar as moedas puras. Daí a necessidade, então, dos cambistas. De fato, nós podemos imaginar como se fosse uma grande feira, uma grande confusão. Porém, isso tudo dentro do perímetro do templo. Era normal que os peregrinos que viessem de longe comprassem os animais para o sacrifício no próprio templo. Os pobres costumavam comprar um casal de pombos, e esse casal de pombos era oferecido então em sacrifício a Deus num lugar restrito, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Um fato curioso, segundo o historiador Flávio Joséfo, esse casal de pombos, os pombinhos, chegavam a ser vendidos mais de 150 vezes. Esses pombos ficavam retornando para a venda. Toda essa corrupção acontecendo dentro do templo, dentro da casa de Deus. Jesus, ao perceber tudo aquilo, fez um chicote de cordas e começou a expulsar a todos do templo. Disse: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os judeus então começaram a questionar a Jesus: Quem é ele para falar dessa maneira? E Jesus então respondendo disse: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Porém, Jesus estava falando do seu próprio corpo e eles não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Depois, disse o Evangelho, eles e os discípulos iriam entender. A revolta de Jesus se dá porque a religião do templo havia se tornado um grande mercado. Todos queriam obter lucros. Os chefes e sacerdotes lucravam com os sacrifícios e as oferendas. E o povo peregrino, que ao mesmo tempo que era explorado, também o povo peregrino agia mal, porque o povo peregrino, de algum modo, queria comprar a Deus, seja com as suas oferendas, seja com os seus sacrifícios.
Então Jesus se enfurece com tudo isso e quer ajudar aquele povo a mudar a sua relação com Deus, a mudar a sua relação também com o templo. O mundo de hoje é como se fosse um grande mercado. O grande risco é trazer esta lógica para dentro da igreja. É triste perceber que entre nós já existem muitas pessoas que pensam que podem comprar os sacramentos, como alguém que escolhe uma mercadoria num supermercado. Outras pessoas que, por devolver o dízimo, acham que têm superdireitos dentro da igreja e por isso querem exigir da igreja o que quiserem. Essas pessoas não devolvem generosamente o dízimo, mas são aquelas que ainda pagam, que ainda precisam de conversão e mudar a sua relação com Deus. Que Deus nos ajude então nesta quaresma a purificar a nossa religião, a renovar o nosso jeito de nos relacionar com Deus. Que nossas igrejas sejam verdadeiramente casa do Pai, aonde nós possamos acolher a todos, de modo especial os mais pecadores e abandonados, aonde todos possam ser acolhidos como verdadeiros irmãos. A todos vocês, muitas bênçãos, paz e esperança.